Seja bem-vindo à nova temporada de 2026 do ID Podcast, o seu podcast de inteligência, desenvolvimento e espiritualidade. E olha, já de antemão, quero te agradecer que vocês que nos acompanharam esse ano que passou de 2025. Foram muitos convidados, agradeço também todos os convidados que estiveram aqui conosco, tá? Vocês que curtiram, comentaram, compartilharam, né, esses vídeos preciosos. Você que se inscreveu no canal, e se você não se inscreveu ainda, olha, vamos lá. Aproveita agora, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho e não perca nenhum episódio, né, Alessandra? É isso aí. Pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do ID Podcast. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Foi um prazer, né, estar com vocês na temporada passada e esse ano não vai ser diferente, né? Temos É muitas verdade. novidades, temos muitas pessoas bacanas que vai vir aqui esse ano compartilhar com a gente um pouquinho daquilo que Deus tem feito na vida delas, daquilo que Deus pode fazer também na vida de vocês através da vida delas. Então, pessoal, comenta, curta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, venha fazer esse ID junto com a gente, tá bom? É isso aí, gente. E olha, vou falar para vocês aqui, tá? Essa temporada promete, tá? A segunda temporada do ID Podcast tá quentíssima. E hoje, gente, para começar essa segunda temporada, nós aqui recebemos uma convidada, né, Alessandra? Muito especial. Muito especial, gente. E olha, segura, aperte os cintos, né? Que vai vir muita coisa boa aí. É verdade. Então, gente, conosco hoje, para dar um início à segunda temporada do ID Podcast, seja bem-vinda, Maria Borgo. Olha, gente, antes de mais nada, quero agradecer. Pastor Iuda, muito obrigada pelo convite. Alessandra, muito bom estar com vocês e honradíssima. Gente, porque estou abrindo essa segunda temporada aqui demais. Responsabilidade, já aumentou a responsabilidade. A gente fica até nervosa. Mas eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Sim, Maravilhoso. sim. Eu tô assim, né, me segurando aqui porque minha cabeça tá cheia de perguntas. Em off aqui eu já Em fiz algumas off. perguntas para ela, mas é assim, a gente sabe que nós somos feitos de corpo, né, alma É isso. e espírito. E o cristão, ele acredito que ele cuida bem do espírito, né? Sim. Eu acredito que há um tempo ele tem buscado também cuidar da alma, né? Mas do corpo, eu acredito que nós estamos muito atrasados ainda. Então, Alessandra, eu posso, assim, dividir com você um pouquinho, né, da minha prática clínica, né? Eu sou nutricionista, então não precisa falar o tempo, porque nós somos muito jovens. Ah, sim, com certeza. Mas o que que acontece? Você fez uma colocação perfeita. O cristão, né, nós temos mesmo esse viés de buscar o engrandecimento do nosso espírito, né, da nossa alma. A gente busca todo esse suporte espiritual para manter a gente, né, nas decisões que a gente vai tomar, aonde a gente deve estar. Então, a gente já busca a Deus nesse sentido. Mas eu falo o seguinte, que o corpo, a gente precisa ter um alinhamento, né? Que é uma tríade, né? Corpo, mente e espírito. Isso. Então, a gente precisa ter essa tríade alinhada. Então, muitas vezes, o que eu percebo é que a gente se fica muito incumbido para ficar no conforto do corpo, né? E é sobre isso. É a gente sair da nossa zona de conforto, porque o corpo, ele exige que a gente saia. É. Principalmente quando a gente fala sobre hábitos modernos. Uhum. Porque antigamente, o homem, ele não tinha escolha. Ele realmente precisava se movimentar. Quando eu penso quando a gente começa a ler a Bíblia e vê a mobilidade de Jesus e os discípulos, Sim. eu falo, cara, a gente é muito cansado, mesmo. É.
a gente é naturalmente cansado. Porque eram Exatamente. viagens longuíssimas. A gente hoje pega o mapa e a gente vê Uhum. quão grande eram as distâncias entre os lugares. E hoje eu falo que a gente tem uma vida muito confortável, né? Hoje a gente Totalmente não levanta para apagar a confortável. luz. A gente Isso. pede para Alexa fazer. E tudo isso reflete no conforto. É. Então, assim, qual que é o meu grande desafio? É você fazer as pessoas entenderem que a gente precisa sair da zona de conforto para exercitar o nosso corpo, e exercitar mesmo. Porque os nossos avós, eu nem vou falar de 2.000 anos atrás, vou falar dos nossos avós. Os nossos avós, eles tinham muito trabalho braçal, né? Era Uhum. um trabalho braçal, você não tinha essa disponibilidade até de locomoção, de prover mesmo, você ia Uhum. prover o seu alimento, né? Uhum. Quanta gente vivia e vive ainda, mas era bem comum você ter uma vida que todo mundo tinha alguma coisa para plantar e alguma coisa para Sim. colher, É. né? Então você acabava que você tinha realmente esse esforço. É. E hoje o que eu vejo, às vezes as pessoas falam assim: ah, é uma opção fazer um exercício. Eu falo isso para os meus pacientes, não é opção. Não é uma opção. Uhum. Fazer uma atividade é você tirar o seu corpo da inércia. Então, quando a gente fala de trabalhar o nosso corpo, e isso eu não. Nós cristãos, a gente não consegue eu não consigo desvincular isso. Uhum. Uhum. Eu acho que existe realmente um vínculo muito forte. Então, às vezes, a gente faz todo o nosso trabalho, a gente jejua, né? A gente ora, mas a gente não sai da inércia. E muitas vezes a gente fica paralisado porque a gente não consegue praticar. A gente tem que ter a consciência. Muitas vezes eu já ouvi gente assim: ai, olha, não, mas Maria, eu tô no jejum, tá, o meu jejum de. Agora tem vários jejuns, né? Jesus. É, Vários tem. jejum de Esther, jejum de não sei o quê, tanto Isso. jejum, eu falo, Aham. meu Deus do céu. É. E aí a pessoa fala assim, mas nossa, eu saí do jejum na churrascaria, saí do jejum numa festa. Quando a gente fala em jejum, o princípio do jejum é o controle da carne. Uhum. Então, quando você sai dele no descontrole, e eu recebo isso, eu recebo essa queixa porque passam mal, obviamente. Às Sim. vezes você fica lá 3 dias, 2 dias, 3 dias em jejum, e aí quando você sai no descontrole. Uhum. E aí eu fico pensando, né? O corpo que perece. Uhum. Uhum. Porque você não controlou, você não conseguiu o seu Uhum. objetivo, na minha visão. Porque quando você fala de controlar a carne, Uhum. você tem que sair dele com esse aprendizado, Uhum. não é de controle da carne. Uhum. E não, não, eu tô em jejum, mas eu já fiz meu banquete para quando eu sair dele. Uhum. Então, às vezes, a gente fica preso Uhum. porque os nossos hábitos não condizem, não se alinham, não tem alinhamento com aquilo que a gente busca, sabe? E o nosso corpo é muito responsável por isso. Então a gente realmente precisa entender, quando eu falo, eu tenho mesmo um autocontrole, e o autocontrole ele vem de Deus. Tem. Certeza. Eu poderia falar sobre o domínio próprio? Exato, exato. Aqui. Gente, deixa eu só olhar aqui para a câmera. A gente estava aqui tão empolgado, tá? Primeiramente, eu peço perdão à nossa audiência. Na verdade, a nossa convidada, né, Maria, tá? A gente estava tão aqui empolgado de começar a Já até segunda sei o que você vai temporada. falar. Você acredita que eu esqueci aqui, né, na correria, né, na empolgação, na Na verdade, de até empolgação. apresentar. Você viu que a gente tá falando de saúde aqui, só Acho coisa que a gente relevante. já chega, né? Gente, me perdoe, Maria, O tá? quê? Passou. Não, normalmente eu faço aqui uma apresentação mais clássica. Quem é a Mas a gente já Maria? começou acelerado, né? Porque É, é um prenúncio para essa segunda Isso! edição, hein? Gente, eu também Não, tô mas é achando. empolgação, né? Já começou quente, tá? Então eu Já peço com... desculpa à minha convidada, tá? Imagina, Gente, imagina. pra vocês entenderem, né? Você viu que entrou aqui numa linha de saúde e você fica ligado, tá? Que vai ficar ruim pro seu lado, pro meu já tá ficando, já. Pro seu já ficou há muito Já ficou tempo. muito tempo pro meu lado e hoje eu tô preocupado e tô apertando aqui a minha cadeira aqui, ficar quietinho aqui, porque nada mais, nada menos, gente, hoje tá conosco aqui
a Maria, tá? Maria Borro, que ela é uma nutricionista renomada aqui no estado do Espírito Santo. Eu sei que Obrigada. eu falo no estado do Espírito Santo porque tem gente, né? É Até verdade, é da Itália que verdade. assiste a gente, Portugal, do Legal, Japão. legal. Então, e Maria, gente, tá? Eu sempre tô com uma colinha, tá, gente? Ou aqui, porque vocês sabem que gravar tudo na cabeça do Hildo, né? Não, de cabeça Maria, tudo não gente, dá. é casada com o Bruno, mãe do Benício, de 9 anos, e do Benjamin, né? Um príncipe de 3 anos. Isso, bom Parabéns, né? demais. É nutricionista formada há mais de 20 anos e É teve sobre aí isso. um tempo na política. Depois ela vai Vamos, compartilhar com a vamos. gente com calma. Então, me desculpe, tá? Falei nessa Imagina, apresentação. Mais uma imagina. vez, seja bem-vinda. Obrigada. É porque a gente Seja já quer bem-vinda, falar, é porque Maria. o nosso Ai, ai. aquecimento. Eu falei, calma, vamos começar já com o Aham. microfone ligado pra gente já deixar É registrado. verdade. Não, tá ótimo. Então, a gente estava falando, né, sobre o domínio próprio, né? Então, eu acredito, assim, tem muitas pessoas, um ditado muito comum hoje, né, que é, meu corpo, minhas Ah, não, regras. para. Né? Você já escutou? Ai, meu Deus, me dá até um sericutico. Confesso pra você. Porque eu acho que é tão... Eu acho que é uma frase tão equivocada. Uhum. Meu corpo, minhas regras. Eu acho que é isso que eu tava falando. O exercício físico, ele não é uma escolha hoje em dia. Quando a gente vislumbra o cenário atual, Uhum. moderno e os nossos péssimos hábitos, não é mais. Então, quando você faz as suas regras e a gente faz as nossas regras pelo conforto. Normalmente não é nem minhas regras, é meu corpo e a ausência de regras, né? Ausência de regras. Você disse tudo, Alessandra. Porque a gente fica... E isso é um debate que a gente faz muito enquanto cristão, né? O quanto a gente quer... A gente estava falando sobre isso, né? O quanto a gente quer encaixar Jesus no que é confortável pra gente. O que eu falo, eu como nutricionista, eu digo o seguinte, eu não falo as coisas de forma confortável, sabe? Sim, uhum. As pessoas às vezes não querem ouvir o que eu tenho a dizer, É. porque realmente te faz sair da zona de conforto. Uhum. E eu acho que isso é o grande... Quando eu olho para as gerações, né? Eu sou da década de 80. Eu também. Então, assim, existiam muito claras essas regras, existia uma hierarquia muito clara. Uhum. E tudo bem. Eu acho que isso é salutar. Quando você não tem mais isso, quando você resolve fazer suas regras, quando você resolve deixar essa hierarquia legal, né? Porque, assim, minha mãe sempre falava isso, olha só, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Uhum. E isso serve para todas as nossas relações. É verdade. Para todas as nossas relações. E tá tudo bem. Mas hoje em dia eu tenho 2 filhos pequenos. Então, assim, eu tenho que falar para eles: meu filho, você vai para a escola. E na escola, o professor e a diretora, eles que mandam. E você Uhum. obedece. Porque hoje não é. Ó, o pastor Hilda tá olhando na minha cara. Pastor Hilda, parece uma informação elementar, mas hoje não é. É verdade. Hoje não é. Então, assim, quando você conversa com os professores, você entende que, infelizmente, essa hierarquia muitas vezes não é obedecida, chancelada pelos pais. Uhum. Chancelada pelos A gente pais. estava conversando um pouquinho, tô olhando aqui, A gente porque eu tava falei assim, meu pai, tá conversando conectado. um pouco disso no carro. Sobre, Hoje, agora vindo pra cá. Porque, na verdade, essa autoridade que você falou, né? A gente, dos anos 80, a gente pegou isso muito bem definido, Sim, né? A sim. gente sabia quem mandava e a gente sabia qual era o nosso lugar, que era o lugar de obediência. Exato. Mas hoje, a gente, né? A gente sabia que era daquele jeito, talvez a gente achando que aquilo estava um pouquinho meio ruim ou meio exagerado. Na nossa geração, a gente já quis dar uma burlada. Isso, né, deixar assim um pouco mais leve, só que a gente às vezes também perde um pouco, os Total. pais às vezes perdem um pouco a mão, e aí existe uma relação que ela não tá mais, ela tá muito igualitária, só que nunca
pode ser uma relação Exato. igualitária, uma relação de pai e filho. Não tem como. O problema é você passar isso para todas as relações, Isso, Alessandra. porque quando ele vai para a escola, ele vai lidar com pai e mãe da mesma, né? Na mesma, acha que pode falar da mesma forma que fala com qualquer pessoa. Chega na escola, vai falar, né? E ele vai levar isso, inclusive, para todas as áreas da vida dele, inclusive o que ele faz do próprio corpo, É isso aí. Aí que né? vem o meu corpo, minhas regras. É. E se você vai fazer suas regras, você vai fazer regras que são boas para você. Boas. A minha esposa costuma muito falar comigo, né? Muitos anos você sempre fala isso, né? Muitas vezes a gente só quer mudar aquilo que nos convém, Ah, sim, É. né? Você Mas estava é falando isso. sobre o confronto, né? A pessoa, Pastor, querendo ou tá aqui, não, ó. é Tô o, pensando. é o confronto, né? Sair da zona de conforto é confronto. É confronto. E muitas pessoas, elas não querem isso. Elas querem a Não. facilidade, né? Tudo aquilo que vai confrontar, vai tirar ela do zona de conforto, Exatamente. né? E minha esposa ela dá um exemplo muito clássico. Muitas pessoas, elas elegem aquilo que querem mudar. Exato. Até o que está escrito na Bíblia. Exato. Ah, isso me convém. Isso não me convém. Isso me convém. Exatamente. É a natureza humana. Óbvio, você vai fazer alguma coisa, você quer aquilo que de certa forma te favoreça. Você não vai. E eu te falo, porque hoje eu vou falar agora dentro da minha área da nutrição, da saúde, na verdade, né? Mas eu vejo isso diariamente no meu consultório, quando você fala de facilidade. O que seria o meu corpo, minhas regras e essa facilidade. E eu faço realmente eu tenho que fazer, eu falo, é um trabalho de psicólogo mesmo. Por quê? Hoje, as canetas emagrecedoras, elas dizem muito sobre o caminho que a gente quer trilhar, que é o caminho da facilidade. Sim, com Então, eu falo certeza. para você que 70% dos meus pacientes, ó, até mais. Eu nunca fiz esse levantamento ao certo, mas raros são os pacientes que pelo menos não me propõem. 70% usam. Chegam para mim e falam assim, tô usando, como que faz? Me ajuda. Uhum. Porque eu achei que fosse de um jeito, e aí, né, Uhum. tem muitas nuances. Sim. Então, as pessoas que elas hoje têm uma consciência de como conduzir melhor essa... Porque, veja bem, é um cortar caminho, Uhum. né? Eu falo que toda vez que a gente usa de um artifício para emagrecer, você abre uma janela de oportunidade. Uhum. Então, se você abre uma janela de oportunidade, se você tiver o start para isso, o olhar para isso, você aproveita essa janela de oportunidade para virar a sua chave e realmente mudar a sua vida e fazer daquilo ali um novo rumo. Mas eu te digo que a maioria não quer ver isso como janela de oportunidade. Uhum. Ela simplesmente usa aquilo ali como um atalho. Um atalho. E a gente, biblicamente, a gente sabe que atalhos não E funcionam. vai ter consequências, né? Lógico, Graves, né? lógico. Porque, né, Deus, em sua infinita misericórdia, nos deu o livre-arbítrio. Mas a gente sabe que atalhos levam a consequências. Então, não é diferente. Eu vejo isso na prática. E assim, o processo, por ele ser mais longo, ele vai moldar você, ele vai mudar o seu pensamento, ele vai te forjar, ele vai mudar o seu comportamento, Completamente. ou seja, vai criar novos hábitos. Exatamente. O atalho, ele é rápido, ele não vai mudar a sua forma de pensar, não vai mudar o seu comportamento, seus hábitos vão se manter, né? E depois de um tempo você vai voltar o seu velho homem ali. Se for um Exatamente. velho homem de sobrepeso, vai voltar o seu Exato. sobrepeso, porque você vai continuar o mesmo. Exatamente. Então, as pessoas, elas realmente, assim, a gente tem mesmo essa tendência de querer sempre a facilidade, o caminho mais curto. Se a gente puder não passar pelo processo, a gente não quer passar. Mas se a gente parar um pouquinho, né, e pensar e olhar com mais cuidado, né, para esse processo, a gente vai perceber também que não é só uma mudança de peso. Não. Né? Ela é o mínimo. Esse é a a consequência. consequência aquilo ali. Mas, na verdade, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de vida mesmo.
né? Olha, eu costumo ir ainda mais profundo, Ale. Sabe por quê? Quando a gente vê, né, o amor de Deus derramado por nós, quando ele dá o seu filho unigênito, Uhum, para expiar os nossos pecados e que para a gente hoje possa viver livre, uhum, a nossa vida é um presente. Olha o quão cara é a nossa É, vida. Então, eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer diante disso é honrar todos os dias o dom da vida. é. Quantas pessoas hoje, enquanto a gente está aqui Uhum, conversando, estão morrendo? uhum. E a gente está aqui na graça de poder conversar, trocar com saúde, pensando, agindo. Então, a gente precisa valorizar muito o dom da vida. A gente às vezes fala muito, uhum, mas a gente precisa praticar essa valorização. uhum. Então, assim, eu digo que aos 15 anos de idade, eu tomei uma decisão que fez toda a diferença na minha vida: frequentar a academia. Então, eu tô Que legal. desde os 15 anos lá. Bacana. Quando eu faço as contas, meu Deus, vai fazer 30 anos. Fazer igual na igreja, né? Fala, Deus. Fala com a audiência. É Fala sobre quem já passou isso. dos É 15, sobre está com isso, 18. gente. Precisamos tomar essa É. decisão. E ela só é benéfica. Porque uma coisa puxa a outra. Uhum. Quando você começa, eu falo que a atividade física é o meu devocional diário, sabe? Uau, É, sensacional. porque assim, é exigente. Às Uhum. vezes eu não quero ir. Mas eu sei que aquilo ali é um cuidado com a minha saúde, é honrando o presente que Deus me deu, que é a minha vida, Uhum, honrando a vida dos meus filhos, do meu marido, da minha casa, para os meus uhum, pacientes, de todo mundo. Então eu falo que eu até gestante, como eu tenho um filho de 9 anos, então assim, há 10 anos atrás, Uhum. eu fui uma das primeiras que começou a dividir uma rotina de gestante Uhum. treinando. Eu treinei até o último dia. Pra Uhum. você ter ideia, o Benjamin, né? Eu treinei até a sexta, na segunda eu parei. E os dois de Nossa, parto humanizado é isso aí. Porque eu queria viver a intensidade da maternidade. que Uhum. legal. Porque eu acho que é isso. A gente que é cristão, a gente precisa viver tudo que Deus oferece pra gente, sabe? E É. as dores também, elas fazem Elas parte do fazem processo. parte. É. Né? A gente não quer. É doloroso. Mas eu Uhum. falo o seguinte: tem uma frase popular, né? Que o que não mata fortalece. E é muito É, real isso. Porque quando você exatamente. passa e você olha pra trás, você fala: tô vivo. Uhum. Me fortaleci, de alguma coisa eu tirei. E quando a gente tem a conexão com Deus, Deus é tão misericordioso que ele já começa a fazer você enxergar os porquês de todo aquele processo. E aí você começa a implementar aquilo na sua vida. E eu falo que a gente hoje é o resultado de tudo que a gente viveu, das nossas alegrias, Sim, mas com principalmente das certeza. nossas É. dores. Porque a gente, sabe o que eu falo com meus filhos assim? Você quer aprender no amor ou na dor? Então a mamãe pode ser chata, porque aqui você tá aprendendo no amor. Lá fora, quando você tiver mais velho, você vai aprender na dor, É isso aí. né? Exatamente. É. Então, assim, às vezes a gente é muito míope, a gente estava falando sobre isso, né? A Uhum. gente vive com a venda nos olhos. E quando a graça de Deus nos atinge, assim, é um roupante. A gente tira, olha, Sim. mas a gente Uhum. volta, porque a É. gente é muito, né, A limitado. gente volta a colocar a venda nos A gente olhos, né? volta, a gente é muito A graça está limitado. sempre retirando, né? Mas a nossa incredulidade É isso. toda hora coloca É isso. novamente, limitando É a sobre nossa isso. visão de Deus e das coisas de Deus. Não querendo te interromper, Maria, mas assim, desde a hora que a gente começou aqui, e também porque eu li algo ali naquele, né, que Uhum. você mandou, e eu assim, fiquei pensando, falei, a nossa visão, a visão que a gente tem, a visão que eu falo, nós, o cristão, porque eu me incluo, né, totalmente nisso, né? A visão que a gente tem do corpo mesmo, é muito, é muito limitada, mas totalmente forjada pela cultura e pela sociedade, e nada pela palavra. Então, assim, a gente vê o nosso corpo só como algo que carrega o espírito é valioso, porque é eterno. Sim, As sim. emoções, porque a gente precisa, né? Tipo, a alma, porque ela é a sede das nossas emoções e a gente precisa dela, porque senão a gente sucumbe.
E o corpo, porque está carregando o espírito, a gente precisa dele porque carrega o espírito. Não, Cara, não é só porque carrega o espírito, né? Essa visão que a gente tem que ter do nosso corpo físico é uma visão que ela precisa ir além do que a gente aprendeu é até então. templo. Ela tem Templo. templo, Olha o peso do exatamente. templo. É o peso do templo. É, Não é só carregar o espírito, é o peso de um templo. sim, Olha tudo que acontece num templo. porque como o cristão ele cuida do templo físico que é a igreja? Muito. Exato. Teve festa fim de ano, todo mês tem ceia, a gente Com vê que 1000% de energia. arrumam a igreja, a gente A gente põe se veste telão, a bem gente pra coloca. ir. O templo ele está em constante mudança, né? Sempre para melhor, a gente sempre poltrona nova, Com muitas atividades. ar-condicionado, é sempre uma mudança positiva, né? Sempre uma Sim. evolução com o templo físico. Mas quando a gente olha para o nosso corpo, A gente teria que quando olhar a gente também olha como para nosso nossa vida e dizer o que templo, que né, eu tenho Kera? feito, eu falei assim, meu Pra esse Deus, eu templo tô que custou o sangue do que cordeiro. desonra, né? Que É isso. desonra ao Essa é a minha Senhor, visão. que desonra a Essa é a minha visão. Deus, Essa é a minha né? visão. Com o nosso corpo, que descuido, que descaso. É isso aí. E posso te falar, ele é tão maravilhoso que eu digo o seguinte: você que também está na área da psicologia, você entende a necessidade da atividade física, Sim. inclusive para o nosso bom humor. Então, para você ver a misericórdia do Senhor até nisso, a perfeição Exatamente, dele. Então, eu digo que nesses dias que você tá mais desanimado, e é por isso que nesses dias é de batalha mesmo. É batalha do corpo, é batalha do espírito. Uhum. Então, ali, durante a atividade física, você produz muitos neurotransmissores que vão automaticamente te trazer bem-estar. Eu falo o seguinte, eu não conheço uma pessoa que se arrependeu de treinar. Eu não conheço. Verdade. Eu não conheço. E olha, posso te falar, às vezes você chega Vai na força do ódio, né? Exatamente. Mas você sai, nossa, missão A gente se cumprida. arrepende de dormir, a gente se Exatamente. arrepende De comer demais. comer, Exatamente. se arrepende às vezes até de se vestir demais ou de menos. É isso, é isso. De amar demais ou de menos. Mas de treinar, não. Mas de treinar a gente não se arrepende. É isso. Então, por isso, às vezes eu tava com um barrigão, cansada. Porque na gestação do Benjamin, eu inventei, porque grávida é assim, né? A gente fica meio tribulada, né? Grávida é meio tribuladinha, eu fui. E aí eu inventei uma mudança, tipo, um mês antes de eu ganhar. Uhum. Então, assim, eu podia me dar ao luxo de me dar várias desculpas. De me dar, porque a gente se dá. Porque não é desculpa pro outro. Quando a gente não faz, a gente se dá uma desculpa. Uhum. E assim é que eu ia. Era justamente nesses dias de maior desânimo, de maior tribulação, que eu tirava o meu tempo para ir e cuidar do meu templo. E assim a gente também tem que fazer com oração. Porque às vezes eu peço perdão ao Senhor, que a gente fica fazendo tanta coisa, a gente já acorda e bota filho pra escola e não sei o que. Quando a gente chega em casa, a gente pega a Bíblia e tá aqui, ó. E a gente deixa, assim, muitas vezes, muitas pessoas, não todas, né? Deixa pra última coisa, É isso. vou cuidar da saúde. Aí É quando isso. vê, você já tá acabado, Já destruído. Já foi. E outra coisa, Hilda, que eu falo, que tem virado, na verdade, uma narrativa, é o sono. As pessoas hoje negligenciam o sono. Você sabe o quanto é prejudicial para a saúde o sono. Então, a gente está perdendo, às vezes, o elementar, Uhum. sabe? Então, é o comer bem, é o se exercitar, é o se hidratar. É o se hidratar, gente. Às vezes eu tenho uma guerra dentro do meu consultório porque o paciente não bebe água, cara. Meu Deus. Então, assim, é sobre isso, a gente olhar para o nosso corpo e entender que até os cuidados elementares a gente está negligenciando. Uhum. E a negligência, gente, a negligência não é cristã, né? A gente precisa ter a consciência do que a gente está fazendo com o nosso corpo e tá alinhado, porque não adianta, cara. Senão você fala assim, meu Deus, por que não dá certo? Onde que tá faltando? O que eu não tô fazendo? Ou o que eu tô fazendo demais? Uhum. E às vezes a gente deixa o elementar
É. Não consegue praticar. Às vezes a gente tem um domínio, né? A gente vê tanto isso, gente que fala super bem, tal, tal, tal. Praticar são outros 500. É. Teoria é fácil, Eu né? fiquei assim, pensando, né? Como nós não temos o mesmo compromisso com a gente, né? Comparado ao compromisso que a gente tem com o outro, muitas Exato, vezes. Às vezes a sim. gente honra muito mais a nossa palavra com o outro do que que com a gente é mesmo. Porque a gente já aprendeu tanto a se desrespeitar, Sim, porque tipo, a autossabotagem é isso, é você exato. falhar com o compromisso que você fez com você mesmo. Você, Exatamente. né, esse É isso compromisso aí. que a gente tem com a gente, tipo, amanhã eu vou no Pilates. Amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã Tá eu tudo vou. certo. Tá tudo Comprei o certo. look. Amanhã eu vou, né? A gente tá no Pilates, mas tá assim, né? Faltando mais do que Pois que é. ir. Aquela Ou seja, pessoa, né? estar matriculado não Não resolve, resolve, né? O não negócio é resolve. fazer. Então, assim, e eu já fui muito assídua no Pilates, assim, de Sim. não gostar de faltar de jeito nenhum, mas agora eu tô assim numa preguiça que isso não é de Deus, não, né? Eu tô pensando Estou confessando porque aquele que que confessa e deixa alcança a é misericórdia. sobre isso, tô pensando. Então, assim, eu fico vendo, falo, gente, que falta de compromisso que eu tenho comigo É mesmo. isso. Quando eu marco alguma coisa com alguém, eu fico, assim, em cólicas, porque eu honro aquele compromisso até o último minuto, posso me prejudicar e tal, e eu vou e honro aquele compromisso ali. Mas e quando o compromisso é comigo mesmo? Por que tanta deslealdade comigo mesmo? Por que isso. tanto descaso comigo mesmo? Né? E às vezes a gente não olha por esse viés, Sim, não olha por sim. esse ângulo, Não olha. né? Gente, Tá intenso aí. ó, tem que tomar uma água aqui. Segura. Tô brincando. Olha só como tá começando essa segunda temporada, hein, gente? Vocês vão falar, vão matar o Yuta. No início de janeiro Já de Mas é pra gente já 2026. começar com o pé na porta. Gente, É para que começar com os isso? dois pés, né? Os Eu dois tô pés apanhando na aqui que eu tô assim. A Maria tá olhando pra mim e o Yuta tá ali. Tá ficando estreito do lado dele. Ele tá conseguindo dar um glória. No final da temporada, tu vai ter que ter perdido aí uns 15 quilos, Meu tá? E a Deus, Maria vai voltar mas olha, aqui. Pensa, olha que maravilha. mas isso é um presente de Deus, É Maria. lógico. Esse papo aqui é um presente de Deus. Ai, que Nós coisa somos boa. privilegiados. Com Porque Deus ele sabe certeza. todas as coisas. Então você veio, foi por um propósito de Deus. Acredita Ai, ó, que não me faz não só para conversinha agora, mim, para não. nossa família, mas para todos, né, que estão nos assistindo, porque muitas pessoas têm essa dificuldade mesmo, sabe? De fazer essa junção do espiritual, né? Até uma teologia a gente estuda sobre isso, a tricotomia, né? Corpo, Sim, alma e espírito. é isso. E de fato nós somos o templo de Deus e a gente precisa se cuidar. Você precisa se cuidar, eu preciso de me cuidar. Então, é muito relevante, sabe? É algo que Deus, hoje, Ele está nos presenteando nessa mesa aqui, com Amém. você, para estar falando Amém. tudo isso. E falar de tantas coisas boas, né? Eu queria falar de um outro bloco aqui, mas não saindo da saúde, não. Você pode voltar que tá muito bom. Mas a gente, pra gente conhecer, assim, a audiência também te conhecer. Quem é a Maria? Eu fiquei sabendo que você ficou um bom tempo também na política. Eita. Quem é a Maria Borgo? Se eu perguntar assim, ó, quem é a Maria Borgo? Pois é. Então, você sabe que a política, eu estive na política em obediência mesmo. Não é. O que acontece? Meu marido, ele é economista também, é advogado, então assim, ele estudou, por que eu tô falando isso? Porque ele estudou profundamente política, né? E aí a gente acabava conversando muito sobre, mas eu digo que hoje a gente tem o privilégio de poder. Eu nunca conversei de política com os meus pais. Eu acho que o momento ele favorece a gente passar esse entendimento para os nossos filhos. Com certeza. Então, eu comecei a desenvolver o meu olhar político depois de casada, porque a gente conversava muito. Então, eu gosto de acompanhar esse cenário. E o que aconteceu? Um belo dia, eu vou falar um nome aqui que vocês também conhecem. Eu sou muito amiga de Bruna Olli.
Uhum. cantora, Cantora. Olha, que Uhum. foi candidata a deputada. Vitória. Exatamente, que foi Uhum. candidata a deputada, uma amiga muito querida. E quando a Bruna se candidatou, sabe quando você olha e você fala, dá um refrigério, assim, porque você Uhum. fala, cara, é uma pessoa que tem princípios, é uma pessoa que vai entrar na política realmente para fazer a diferença. E eu fui a primeira que, tipo, dei o meu apoio. Falei, amiga, tô aqui, uso a minha voz para falar em seu favor, que é muito Uhum. bacana se levantar, né? Uhum. Então ela fez uma campanha lindíssima e ela veio com o pé na porta também, né? Ela já veio como deputada, super, né? Uhum. E aí a Bruna, ela chegou pra mim e falou bem assim, passou a campanha dela, ela movimentou, também saiu assim, improvável, né, pra Sim. política. Aham. Uhum. Mas é isso, a gente precisa se levantar. E aí, um belo dia, a gente tomando um café lá na varanda da minha casa, ela olhou pra mim, eu sempre fui muito posicionada, né? Eu Uhum. tô na internet desde 2013, então eu já tive Ah, que blog, legal. Ai, que eu legal. já tive blog de blog Aham. Sim, mesmo, eu de lembro de escrever e escrever, tal. né? Então, eu sempre fui muito posicionada. E a gente vai amadurecendo, e eu acho que é importante, né? As pessoas entenderem. Eu falo que uma grande virtude é você realmente dividir o seu posicionamento de forma honesta com as pessoas que te seguem, Sim. porque Uhum. elas estão ali porque de alguma forma elas se conectam com você. Uhum. Então, É o seu verdade. posicionamento é muito importante para ela saber, vale a pena? Tipo, faz sentido eu estar ali conectada com a Maria ou Uhum. não, né? Uhum. Então a Bruna chegou pra mim e falou assim: amiga, você é muito posicionada, você não tem medo de se posicionar. Por que você não vem pra política? Eu olhei pra ela e falei assim: amiga, você para com isso. Engraçado, porque a Bruna, ela tem um apelo muito forte do Espírito Santo pra mim, porque quando eu ouvi a Bruna cantando pela primeira vez, eu me arrepiei inteira. Eu falei: como o Espírito Santo te usa? Usa o seu dom de cantar. Porque ela falando, a voz dela ela parece uma criança falando. E quando ela abre a Uhum. boca pra cantar, Uhum. você fala, não é a mesma pessoa que tá falando, que tá Uhum. cantando. Uhum. E aí, quando ela me falou isso, eu falei, não, amiga, pelo amor de Deus, já tem tanta coisa na minha vida. O meu pequenininho, tava muito pequenininho, ele é Aham. pequenininho, mas ele tava muito pequenininho. Eu falei, amiga, não, amiga, deixa pra você e tal, é legal, acho muito bacana, tal, mas não sei. Aí ela chegou pra mim e falou bem assim: olha só, deixa eu te dizer uma coisa. A questão toda é essa, né? Os maus, eles estão tomando a política e os bons não querem esse lugar, Uhum. né? Porque a gente fala, é um sistema, não quer. Isso. E aí você se omite quando você faz isso. E quando Uhum. ela me falou isso, foi um tapa, sabe? Eu falei assim: Opa. caramba, ela tem razão. Porque é mais. A gente entra aqui, ó. É Uhum. mais fácil assistir de camarote. É Deixa a coisa verdade. acontecer. E ela foi e o Espírito Santo ficou me cutucando, sabe? Me cutucando, me cutucando, me cutucando. Bebeu uma aguinha aqui. Olha. E aí, o que que aconteceu? Eu fui pedindo 1000 confirmações pro Senhor. 1000 confirmações, Senhor, preciso estar lá. E todas as vezes que eu pedi confirmação, ele era muito assim, claro, só vai. E as portas foram se abrindo demais durante a minha campanha, sabe? Tipo, Uhum. tudo. O que acontece? Sou Maria Borgo. O Arnaldinho é o prefeito de Vila Velha. Uhum. Mas a gente não se conhecia e não estava na política por causa dele. Tanto que nós nos conhecemos depois que eu já tinha dado meu nome, que eu já estava lá. E ele foi muito receptivo. Obrigada, Arnaldinho. Ele me acolheu, como ele acolheu todos os outros candidatos, que eu acho que isso é importante. E eu fiquei meio assustada. Era o partido, era a Bruna, pessoas que se disporam a estar comigo na caminhada. Pastora Jô, pastor Juliano. Que legal. Então, Deus começou a levantar pessoas. E quando eu comecei a ver que realmente as coisas estavam. Iam, eu realmente ia para a política, eu fiquei com um medo muito grande e eu pedia muito para Deus para não. Para que aquela relação que eu estava construindo com ele, eu falo que é um caminho de santidade. Uhum. Toda Uhum. vez que a gente busca a Deus, a gente busca um caminho de santidade. Busca. Uhum. Então eu falava, Senhor, que eu não me perca nesse caminho. Não me deixa me perder, eu vou. Mas não me deixa me perder, me Uhum. ajuda. É tudo novo, eu nunca Uhum. estive aqui.
Eu não sei onde o Senhor quer me levar, mas eu vou, o Senhor me mandou. Então, o mais lindo de tudo é que nessa caminhada política, que quando a gente pensa em política, a gente atrela coisas ruins, Uhum. foi quando Deus me segurou, me levou no colo, sabe? Durante todos os dias. Então, às vezes, eu chegava super cansada, porque eu não tinha tempo de ficar em casa. Eu saía muito cedo, porque ninguém me conhecia. Quem era Maria? Quem é essa mulher que, de repente, caiu do nada? Uhum. Aqui. Então, eu chegava muito cansada, eu não via os meus filhos, eu não acompanhava. Durante toda a campanha, eu não conseguia acompanhar. E aí, eu me debruçava no meu oratório e falava assim, Senhor, é só por você. Me mostra onde você quer que eu vá, sabe? E ele me guiou durante toda essa trajetória. E hoje eu colho os frutos de toda essa caminhada. Então, a pastora Jo mesmo, o pastor Juliano, foi um presente da política. Pastora Priscila Ferreira da Ferreira. Devila, Sim, da maravilhosa. Uhum. Pastor Wexley. Pastor Vitor Hugo. Pastora Sambra. Olha bem. Gente, E aí... legal. E aí... o que foi o resultado disso? Pastor Vitor Hugo, que vocês conhecem como pastor Sim. Vitor Hugo Nossa. né? Uhum. E aí, de repente, o pastor Vitor Hugo, ele se materializa como um intercessor poderoso, sabe? Assim como a pastora Priscila, teve um dia que eu tava cansada, um dia cansada da caminhada. E aí, toda a equipe foi para casa. E aí, eu fui pra igreja. Aí, meu motorista falou assim, mas, dona Maria, você vai pra igreja? Mas já acabou. Já todo mundo. Eu falei, não, Batista, eu preciso me encontrar com o Senhor agora. E quando eu cheguei lá no final do culto, eu fui dar um abraço na pastora Priscila, ela olha pra mim e falava, tava te esperando. Ela é terrível. Eu estava te esperando. Então, Deus foi cuidando de mim. Pastor Vitor Hugo estava numa viagem fora do país. Ele me mandava mensagem, falando, estou em oração por você. Estou em intercessão. Estou sentindo que você está em combate. E foi mesmo um dos momentos, porque quando você se levanta para Deus, há um mover espiritual muito grande. E eu sentia isso a todo momento. Uhum. E eu sentia isso no meu corpo também, Eu ia falar sabe? isso, a gente sente no corpo É, físico. e eu senti isso no meu corpo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor, ele levantou assim. E aí eu via o mover dele, assim, um batalhão de gente, de filhos amados que ele escolheu, de escolhidos, né? Para realmente interceder e me amparar durante essa caminhada. Então, ali eu tive certeza que eu precisava, né? Que eu estaria ali. Pastor Vitor chegou para mim e falou assim: você precisa ir na conferência. E eu não nego um convite de pastor, tá, minha filha? Quando eles falam assim, queria te ver, tô lá. Tô lá. Eu falei, lógico, e nunca tinha ido, porque eu sou católica, nunca Uhum. tinha ido a uma Uhum. conferência, e eu falei, Uhum. estarei lá, na primeira fileira. E assim, numa unção sobrenatural, eu tive uma visão que uma amiga que eu nem sabia que ia, me ajudou a decifrar aquele momento. Eu falei, minha amiga, eu tô vendo, porque conferência com o pastor Vitor Hugo, pensa, a Nossa, unção ali, ó. eu fui em duas. Pois é, você sabe Foi em como que é a Cariacica e a de unção. Vitória do aeroporto. Exatamente, foi no aeroporto. É, A unção ali é tremendo. fortíssima. E eu falei assim, cara, eu tô vendo o Bruno, meu marido. Eu falei assim, Uhum. Nanda, eu tô vendo meu marido vindo na minha direção e eu tô com os meninos no colo. E ele tava com um olhar, assim, de reencontro com o Senhor. Aí ela olhou pra mim e falou assim, isso é Legendários. Aí eu falei, como assim, gente? Como que esse... da onde você tirou essa ideia? Uhum. Ela falou, Maria, porque o Renan, o marido dela, é legendário. E esse momento que você descreveu é o momento do encontro do legendário com a Nossa. família. Uhum. Eu falei, será? E aí ela falou assim, olha, não é coincidência, o Chepe, que é quem é fundador, né, do movimento, ele vai estar aqui hoje. Ele é um guatemalteco, que o pastor Vitor Hugo Uhum. é também, ele ajuda muito, né, ele é um conselheiro. Uhum. E ele falou assim, ele vai estar aqui. Deve ser daqui a 2 ou 3 prédicas. E você ouve o Chepe e você vê se faz sentido para você. Convida o Bruno. Quem sabe? Quando eu ouvi o Chepe, parecia que ele tava falando do meu marido.
Gente. Eu falei assim, meu Deus do céu, saí de lá, falei, amor, tem um convite pra te fazer. Vai pro Legendários aí. E eu não sabia o que que era, tá, gente? Só vai. Só... Não sabia o que que era. E é isso, eu acho que obediência é muito isso. É Aham, você é. entender o que Entender o Deus comando quer de e falar Deus, ó, assim, ó, tá. vai lá. Uhum. Mas eu falei, meu Deus, eu tava com uma amiga, eu tive uma visão que ela, o marido dela, participa serve no movimento, o Chep tava lá, eu vim pra cá porque o pastor Vitor pediu. Não, gente, é muita Jesuscidência. Aí eu falei com ele, amor, o que que você acha? Não conhecia, sabia passando o movimento, mas não sabia como que era. Aí ele falou, amor, eu já creio em Deus, né, e tal, eu já rezo, não sei o quê, mas assim, você acha que tem necessidade? Eu falei, Uhum. vamos tentar? Eu acho que Deus tá te chamando. Aí ele, tá bom. Tentamos 2 vezes fazer inscrição, porque é super concorrido. Uhum. Não conseguimos. Um belo dia, a oportunidade caiu no colo dele ir pro movimento. Aí eu falei assim, cara, vai. Ele falou, vou. Na semana, gente, tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Porque eles Gente. sobem numa quinta e retornam no domingo. Uhum. Uhum. Então ele viajou segunda, terça e quarta para lugares diferentes. Paraguai, São Paulo e Rio. Então ele chegou, ele tava morto de cansado. Nossa. Aí ele falou na quinta-feira, eu não acredito, tá vendo o que você arrumou pra mim? Ele foi reclamando, eu gravei isso. Eu gravei. Ele, você tá vendo, você arruma uns negócios pra mim? Pô, tô cansadaço, 3 viagens, 3 lugares diferentes todo dia. E você vai me fazer subir uma montanha, escalar uma montanha, ficar 4 dias fora de casa e tal, não sei o quê. Gente, eu falei, olha, eu fiz o meu papel de te convidar. Uhum. Aceito o chamado, agora o chamado só você pode aceitar. Eu não posso fazer isso por você. E ele foi, reclamando, mas foi. Quando ele voltou, aquela visão que eu tive lá se materializou. Uau. E aí eu tive a certeza de que era aquela ali a ordem do Senhor, sabe? Glória a Uhum. Deus. E hoje ele serve no movimento. Nossa, que benção. Hoje ele serve. Dia 29 ele vai subir de novo, servindo mesmo? homens. Então, assim, trazendo homens, que é uma ferramenta de evangelização, Uhum. né? Uhum. Sim. Então, é o despertar, sabe? É o despertar, é sair da zona de conforto, é o encontro com Deus. É você, e é sobre isso, sabe? A gente tá rodando e a gente tá voltando pra zona de conforto. A gente tá voltando pro negócio de sair da zona de conforto. Uhum. E ele voltou com esse olhar de reencontro, né? E hoje, agora a gente tá junto com pastora Jo e pastor Juliano. Lá vamos iniciar um monte de... A gente já tá com um monte de projeto aqui, ó, pipocando. Legal. Uma delas é a nossa live. É a live, né? Que benção, gente. Toda quarta, né? Toda quarta, às 21 horas. Ou você que tá aí, toda quarta, às 21 horas. Eu e a pastora Jo, a gente já sabia que Deus tinha unido a gente com um propósito. Uhum. Isso a gente sempre soube, desde o nosso Uhum. primeiro encontro. Ela é E um amor de pessoa. ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela me acompanhou durante toda a minha Eu caminhada tô política. curiosíssima, né, pra conhecer ela, porque eu conheço a pastora Juliana. Sério? E a vez que a pastora Josi Ah, veio aqui, não. eu tinha, acho que era, não sei se era prova, Tava no alguma coisa TCC, na não lembro, faculdade, é, era tava alguma com coisa. não. E aí eu não você tem que pude, conhecer, é. Alessandra. Você tem que conhecer. É um amor Maravilhosa. de É. pessoa. Ele Maravilhosa. vive falando, você tem que conhecer a pastora Josi. Você tem que Maravilhosa. conhecer a pastora Super pra Josi. cima. E eu tô pastora devendo a alegria. visita pra ele, me convidou pra inauguração, mandou um WhatsApp particular pra mim. Pastor Yuda, olha, você tem que estar aqui. Bora. Eu Unção, tinha- tá, minha filha? Não, e na inauguração tinha um compromisso que eu não podia deixar de faltar, gente. Eu falei, pastor, eu prometo que eu vou. Tem Mas a que gente ir. quer muito ir lá, vamos fazer essa fazer visita visita. pra ele. E aí agora a gente tá com o nosso tempo com Deus, é a nossa live, né? Que Então, legal, gente. Então, além da gente trabalhar juntas, pastora Jo me assessora no meu dia a dia, Uhum. ela que cuida da minha agenda, ela que cuida de Que tudo. sensacional. Tá em boas mãos. Nossa, eu falo que eu tô no manto. É verdade. Eu falo, Ai, estou no meu manto. Deus. E, na verdade, falei com ela, falei, minha amiga, Deus uniu a gente com um propósito. A live, ela surgiu desse dia a dia, sabe? Ela falou, poxa, minha amiga, eu vejo as pessoas... O que acontece? Numa dos congressos que eu fui, um médico ele falou uma frase muito real. Ele falou assim: olha só, quem assessora o médico, o nutricionista,
psicólogo, ele precisa de estar alinhado com você. Então, ele tem que ser recepcionado com a mesma energia, ele tem que ser conduzido da mesma forma, porque senão não adianta, você vai fazer um super trabalho dentro da sua sala, e quando o paciente sair dali, ele vai desanimar. Uhum. É E verdade. aí aquilo me deu um estalo. Eu falei, cara, eu preciso achar uma É. pessoa que tenha essa energia. Então, eu falo que, assim, os pacientes que vão lá, eles amam essa energia. Sabe? Do cuidar Uhum. desde o momento em que a gente faz o contato, recebe. Uhum. Então, a gente tem todo esse cuidado de Que ela é muito conduzir. carinhosa, tem que falar. De conduzir. Que Por legal. quê? Porque a Nutri diz verdades que não são normais. Ó, É. ela falou assim, olha, tem a Nutra ali, eis que sou o bálsamo de Gileade. Adoro, Pra adoro. botar É. um Botar azeitezinho pra... azeite na Mas ferida, sabe? né? É sobre isso, mas minha amiga me ajuda aí, eu fico com medo. É. Mas é isso, né? Eu falo que uma das minhas especialidades é realmente tirar o meu paciente da zona de conforto, mas eu conto muito com a força de Deus, sabe? E eu sempre peço ao Senhor para ele me usar através Que legal. das minhas Parabéns consultas. pela sua coragem de estar disponível para Deus, sabe? Amigo, é coragem, porque a gente sabe que às É. vezes a gente não consegue entender, né? Eu contei para vocês algumas experiências que a gente não entende, mas a gente tem que se jogar, né? Eu acho que a gente vai exercitando a nossa fé assim, Uhum. né? Às Sim, vezes a gente sim. deixa muita brecha. Uhum. A gente, assim, é uma fé cheia de si, né? É, Aí eu confio mais si. Muito, exatamente. muito sim. Eu já tenho longos anos, né, caminhando. Tô aprendendo muitas coisas ainda, sabe? A gente morre sem saber nada. Exatamente. Mas eu te É. confesso, assim, que durante quase toda a minha vida cristã, eu sempre quis fazer sempre as coisas de Deus. Uhum. Queria até viver para Deus, até ministerialmente, sabe? E depois de uns anos, eu dividi esse pensamento. E depois de outros anos, eu pensei assim, eu quero ser só empreendedor. Só que não tem jeito. Não, Um dia que a gente mergulha nessas águas, né, não da tem como. experiência com Deus, e hoje você relatou muito bem aqui, com muita propriedade, linda história, sabe? Do momento que você estava na presença de Deus. Quando você está na presença de Deus, o céu te revela coisas extraordinárias, sabe? Eu tenho certeza que aquele momento daquela conferência, você está na presença de Deus, né? Deus ali te revelou assim um plano familiar, algo para o teu esposo, sabe? Servir É também isso. a Deus, né? De É outra maneira. isso. E é assim, gente. Eu acho que não tem como fugir, Não, a gente não consegue né? se Você que está tentando desvincular. fugir de Deus aí, Não, vigia que não tem como fugir de Deus, não. não consegue. E eu vou dizer pra você que quando meu filho nasceu, o Benício, meu primogênito, ele foi. Eu falo que a primeira evangelização dele fui eu. Porque eu falo, meu filho, você tem uma missão. Você é um servo do Senhor. Você não sabe, não, mas deixa a mamãe te falar. Eu profetizo sobre sua vida, porque eu fui a primeira evangelizada dele. Quando eu Uhum. tive o Benício, É mesmo. na sala de parto, quando eu vi o meu filho, Deus me chamou de volta. Uau. Ele falou, venha, mas não é para vir rasa igual você acha que você tá indo. Só de, ai, graças a Deus. Não, eu quero você mergulhando nas minhas águas, sabe? E aí eu tive e eu fiquei meu coração queimando e eu ainda não entendia muito bem para onde que eu ia, onde que eu ia começar. E o inimigo, ele é voraz, assim, porque quando Deus chama e ele entende que a gente escutou o E chamado, se posiciona, ele se ele fica posiciona, ele furioso. fica. Então, assim, pra você ter Eu tava falando ideia, ontem, né, sobre isso. eu chegava na porta da igreja e eu voltava, porque eu não me achava digna de estar Uhum. com Deus, sabe? Uhum. E aí, quando eu falei, eu vou, Deus, ele foi assim, ele trabalha assim comigo, numa velocidade, entendeu? Então, assim, eu comecei num movimento das mães que oram pelos filhos. Uhum. Porque, afinal de contas, foi meu Nossa, que lindo. filho que tinha Uhum. me resgatado, né? Então, eu falei, eu preciso orar por ele, pelo meu filho. E aí, quando eu cheguei muito
com muita sede, queria muito entender, eu queria muito beber daquela água. A gente vive aquele amor assim Uhum, intenso, uhum. né? É. E aí eu me lembro que pouco tempo depois, tipo assim, uns 2 meses depois, a coordenadora falou pra mim assim: quero te fazer um convite, você pensa um pouquinho? Aí eu falo, eu sempre fui meio assim. Você pensa um pouquinho, não precisa me responder agora. E eu tava no Viva Voz com meus sogros, que são ministros de Eucaristia, ministros de casamento. Eles têm uma vida na igreja. E ela falou bem assim: queria te fazer um convite. Eu falei: qual é, Rê? Aí ela, pra você ficar conosco na súplica, pra você coordenar a súplica. Aí eu falei: eu vou. Aí ela, mas você não quer pensar? Não, é um convite seu, é pro Senhor? Eu vou. Eu desliguei o telefone com ela, eu olhei pra minha sogra e meu sogro e falei: o que que é súplica? O que que seria isso? Porque eu não tinha ideia, mas eu aceitei o convite. Eu falei: é pra Deus? Eu vou. E aí, 6 meses depois, eu tava coordenando o movimento. Fiquei 4 anos. E quando aconteceu, eu Uhum. falei assim: Senhor, mas assim, eu não tenho noção de nada. Tem mulheres aqui eu sou a mais nova, todas eram senhoras, assim, Uhum. e eu novinha aqui. Como que eu vou falar pra essas mulheres? Não tem nem condição e um negócio desse, não, Senhor, me ajuda aqui. E ele falou: vai que eu te capacito. E assim, eu fiquei 4 anos à frente. E assim Deus é. Ele fala: vai, minha filha, Legal. pode ir, que eu vou. E essa capacitação foi realmente o momento em que eu me aprofundei, em que eu estudei a Bíblia, em que eu fui entendendo, porque quando a gente não tem intimidade, a gente fica com um olhar de paisagem, a gente não consegue entender, né, a providência divina, a gente não consegue entender. A gente chama. Eu falo, eu nem uso mais a palavra coincidência, eu falo que é Jesuscidência. Sim, com Jesuscidência. certeza. Porque quando você crê, você entende que há um mover, que às vezes a Isso. gente não tem a Uhum. compreensão, e ainda bem, né, que a gente não tem essa Sim, com compreensão, certeza. mas a gente sente, né, esse mover, a gente sente esse cuidado. Eu vou Uhum. falar pra vocês que ontem eu tava tomando banho, uma correria. Nem contei isso pra ninguém, não. Mas Uhum. aqui eu vou contar pra vocês. Ontem eu tava tomando banho numa correria. E o meu primeiro emprego foi dentro de uma siderurgia. Eu me formei, eu fiz um estágio na ArcelorMittal. Eu fiz estágio, né? Meu último estágio de nutrição, e lá eu fiquei, fui contratada. E lá, ou Legal. seja, 20 anos atrás, uma funcionária, nós nos conhecemos, e ela era uma funcionária, gente, pensa uma funcionária problemática, era ela. A Andréia, nega, te amo. E aí, volta e meia, ela tava comigo lá na sala e eu tinha que chamar ela pra conversar. Nega, pelo amor de Deus, e tal, não sei o quê. E ali a gente foi criando um vínculo por conta disso. Eu trabalhei lá quase 5 anos e quando eu saí de lá, o nosso vínculo se fortaleceu tanto que ela foi trabalhar comigo na minha casa. Nossa. E aí, olha só que loucura. No início, então, do meu casamento e tal, ela esteve comigo, ficou comigo, cuidando de mim, do meu marido. E aí ela falou: amiga, eu vou cuidar da minha vida agora. Eu falei: vai com Jesus. Ela: eu Uhum. quero engravidar, tal, meu Uhum. casamento. Eu falei: vai cuidar da sua vida. Uhum. Ela é uma serva do Senhor, hoje ela é uma serva. E olha o que ela me falou ontem. Ontem ela me mandou uma Uhum. palavra, e aí ela falou assim: nega, eu tô tão feliz, seu posicionamento, a forma com que você fala, com que você tá se posicionando pro Senhor, e tal, pá. Aí ela falou: preciso te contar uma coisa. Aí eu Uhum. falei: conta. Aí ela: você sabe que eu levava. Olha isso, gente. Eu chorei copiosamente. Respirar aqui. Ela falou assim: eu levava para sua casa óleo ungido e eu passava nas suas roupas e nos seus sapatos Olha. para Deus Gente. te guiar aonde você pisasse. Sobre a cama que eu fazia, sua e do Bruno. Quando eu cozinhava para você, eu orava. E aí, quando eu vejo você hoje aqui, eu entendo que lá atrás eu semeei e você tá Sim, floreando. é. Jesus, E que aí a lindo. gente. E engraçado, porque de manhã eu tava querendo entender algumas coisas de Deus e ele me mostrou que no invisível ele move, a gente não consegue ter essa percepção. Mas ele tá sempre ali, sabe? Movendo. Uhum.
e suscitando pessoas que a gente nem imagina. Eu nunca poderia imaginar. Ela veio me falar isso 15 anos depois. Gente, que maravilha, hein? Então, assim, não tem como você desvincular a sua vida, nenhuma decisão sua, nem o seu trabalho, nada de Deus. Não tem como. Para onde fugirei eu Não tem como. da tua presença? Exatamente. É o que você falou, não tem Eu como. costumo dizer que para quem é cristão não existe, isso é secular, isso aqui é espiritual, isso não é. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que para quem é cristão, tudo é espiritual, né? Em se tratando da vida dele, tudo é espiritual. O que você faz, com o que você trabalha, seja em casa, seja fora, não importa. Tudo é espiritual, Tudo, eu também creio. né? Eu também creio. Eu tenho Eu não isso consigo muito desvincular. claro. Eu também não consigo desvincular. Eu, às vezes, estou em casa, preciso fazer alguma coisa em casa, às vezes estou cansada, não quero fazer. Eu falo, ai, Senhor, eu vou fazer isso aqui, que o Senhor receba isso aqui como um ato de adoração, porque eu não queria fazer isso, não. E aí eu vou lá e eu falo, porque, isso. sabe, tipo, manter a casa limpa, organizada, eu falo, como é que Alessandra, Jesus vai entrar numa casa desse isso, jeito, é tá? isso. Não pode. Tipo, isso. eu vejo uma roupa no chão, aí eu falo, Deus me deu isso aqui, como é que eu vou deixar isso aqui jogado aqui isso. no chão? Tipo, a casa que ele me deu, sabe? O cuidado com seus filhos, o cuidado com seu isso. casamento, o cuidado com seu, né? Tudo. E isso não tem a ver com religiosidade. Não tem a Tá. ver com... Não. Tem a ver que você trouxe, né, Deus para sua vida, né? Ou, na verdade, você aceitou, né, andar no caminho de Deus e a sua vida, nós somos mordomos. É isso aí. Nós somos mordomos do Senhor. Exato. E tudo que nós temos, todos os ambientes que pertencemos e aonde entramos, saímos, onde sentamos e levantamos, seja numa mesa externa ou na nossa casa, tudo é para glorificar Deus. Pra honra e glória dele. É como a história mesmo fala lá, né? Aquele que recebeu uma moeda, aquele que recebeu São os talentos, os talentos, as parábolas né? dos E talentos. os 5. Não importa quantos você recebeu, se é 1, se é 2, se é 5. Quando o Senhor voltar, ele vai te cobrar, né? O que você Exato. fez com aquilo. Então, não Exato. importa aonde a gente está inserido, não importa qual seja a quantidade daquilo que a gente recebeu, né, de responsabilidade que está ali colocado e depositado nas nossas mãos. Mas a nossa obrigação é, no mínimo, multiplicar É isso. aquilo, né, organizar aquilo, cuidar daquilo, né? Não Então, deixar assim, brecha. não deixar brecha. Não Então, deixa brecha. eu vejo que esse é o meu quinto, né? Eu estou entrando agora no 5º ano estudando, né, psicologia. Acredito que até no final do ano eu vou me formar. São Vai. 5 anos. Eu não acredito que eu passei 5 anos estudando algo, né, que eu vou ajudar, né, pessoas e que isso não tem a ver com o Senhor. Só Eu tem. não acredito. Eu não acredito. Eu penso que eu todos os dias Só eu tem, fico Alessandra. imaginando eu sentada diante do meu paciente, diante do meu cliente. Se ele já existe aqui no meu pensamento, se eu já oro por ele, né? Porque um dia eu vou estar com essa pessoa, com essas pessoas. Gente, é óbvio que tudo isso é de Deus e é espiritual. Não tem Sim. como dizer que toda essa Não. caminhada, não tem como dizer que todo esse trabalho não é espiritual, se são parte do conjunto de talentos que o Senhor me Exato. entregou. Exato. Não tem como, Exato. né? E eu Além acho da que isso fé reflete também, né? na vida, né, na função de qualquer pessoa. É sobre isso. Eu particularmente, Maria, tudo que eu sou e tudo que eu conquistei, tem muito a conquistar ainda, né? Na vida, às vezes, acontece aquela famosa roda gigante. Agora você tá lá em cima, tá lá embaixo. A gente já teve esses, Sim, né, com certeza. esses experimentos na vida, né? Mas eu costumo dizer, de todo fundo do poço que eu já saí, ou eu sempre conquistei, ou do fundo do poço, ou aquilo que eu queria conquistar, sempre foi pela fé, Acredito. né? Pela fé mesmo. Se eu Acredito. contar aqui, teria que ter muitas horas de podcast, mas assim, são coisas que um dia a gente vai estar andando mais junto. Agora, eu creio que não vai ser só a primeira vez que ela vai vir aqui, gente. Se Deus quiser.
mas são coisas assim extraordinárias. Extraordinárias. E você fala, Ilda, como Eu isso acredito. acontecer? Como isso aconteceu? Sem dinheiro, sem provisão, mas nosso provedor É proveu. isso. Eu sempre falo, Hilda, eu aprendi, né? A gente precisa fazer o nosso ordinário. O nosso ordinário, ele tem que ser Uhum. ordinário mesmo, sabe? É isso. É no cansaço, você ir lá arrumar. É no desânimo, eu ir lá treinar. É na hora que eu tô ansioso, eu falei, eu não vou descontar na comida. Eu vou me controlar. É você realmente fazer o seu ordinário bem feito. E não só esperar o extraordinário do Senhor. Às vezes eu me deparo diante do conforto. E aí a gente volta lá de novo. Uhum. No conforto, a gente não faz o nosso ordinário. Nem faz o Uhum. nosso ordinário, a gente não Uhum. faz Faz nada. nada. E a gente fica É esperando autossabotagem É direto. isso, e a gente fica esperando a providência. Então eu falo o seguinte, a fé, ela tá intimamente atrelada à nossa responsabilidade. Uhum. Não adianta a gente só ter a fé. Ah, não, mas eu tô aqui, ó, louvando, maravilhosa, não sei o quê, não, não. Não, a gente tem as nossas responsabilidades, Uhum. Falou sabe? muito bem. Porque senão a gente vai deixando todas essas brechas e depois a gente não sabe por quê. Poxa, por que que eu não consigo ver? Por que que eu não consigo sentir? Porque você deixa brechas muito E a grandes. negligência Negligência. é uma brecha. Total. Cadê o nosso empenho? Eu acho que É. não tem como alguém alcançar o extraordinário sem ser fiel no Sem ser. ordinário, Exatamente. sem ser sistemático no ordinário, sem viver o ordinário. A vida ela acontece no ordinário. É no Exatamente. todo dia É no todo que a vida dia. No todo acontece. dia. E é nessa repetição do todo dia, de melhorar, de todo dia fazer aquilo que eu tenho que fazer, cumprir com aquilo que eu tenho que cumprir, melhorar um pouquinho naquilo É ali, isso. que o extraordinário chega Acontece, e é isso acontece, É né? isso aí. E às vezes a gente fica muito conformado, né? Quando a gente olha, hoje as pessoas elas têm a liberdade mesmo para falar do Senhor, que bom. Mas às vezes você vê muitas colocações completamente fora de contexto para você suprir uma necessidade que é só sua. Uhum. E não o que tem que ser feito, e não o que deve ser feito. Porque muitas vezes o que deve ser feito vai ser pra gente muito, vai nos custar muito. E até quanto você tá afim Entendi. de passar Legal. por isso? De se colocar de fato à disposição? Não é fácil. Não é É. fácil. Mas Deus Tem- dá uma glória. A gente fala assim: depois da tribulação vem uma Ah, bênção gigante. véi. Tá aí pra você contar o seu testemunho. Você sabe disso. É, Quantas tribulações. Eu também. muitas. Quantas tribulações. E a gente vê a glória do Senhor. Uhum. Porque estar na presença dele já é a maior. Ela É a maior glória de todas, é né? verdade. Às vezes a gente fica atrelado. Eu falo isso. Final do ano, eu fiz uma reflexão. A gente chega no final do ano e às vezes a gente projeta muitas coisas que a gente não consegue fazer ao longo, né, do ano. Mas o quanto a gente está projetando só no que é material, Uhum. né? E quanto a gente tem que avaliar no espiritual. Então, assim, quando eu olho para as prospecções, a gente vê às vezes muito mais prospecções só materiais. Ah, eu quero tá assim, eu quero tá. E por que você não coloca lá, poxa, esse ano eu vou criar Uhum. mais intimidade, eu vou ter tempo e realmente fazer isso com o seu ordinário de fato. Eu achei interessante que falar do ordinário, da presença. Tem uma mensagem que eu já preguei algumas vezes, tão boa que ela é, e eu gosto dela. E cada vez que eu tenho oportunidade de pregá-la, né? Eu prego de forma diferente. Quando Deus ele fala assim com Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Gente, eu estudei muito essa palavra e Deus ele já me revelou de diversas formas, né? E muitas pessoas, isso foi Abraão, o chamado dele foi depois de 20 anos, se eu não me engano, que Deus se apresenta de novo. Uma das apresentações de Deus para Abraão, se eu não me engano, tá, gente? Foi com 95 anos.
E ele fala assim, ó, anda na minha presença e ser perfeito. Tipo assim, Abraão já tinha obedecido a voz dele. Abraão já tinha passado pelas terras, conquistado e diversas coisas tinham acontecido, mas ele não tinha ainda a promessa. E Deus encontra ele e fala assim, ó, anda na minha presença e ser perfeito. Então, quando eu fui estudar no profundo isso, esse perfeito vem de perfect, de teleios de telos, né? Do grego, teleios de telos. Então, assim, eu acho extraordinário, né? O que Deus revela para ele não é só seja perfeito, um homem perfeito, uma mulher perfeita, não. Esse teleios de telos significa o quê? Seja uma pessoa com propósito, uma pessoa completa, com direção, uma pessoa cheia de propósito. Sim, Então, você vê o quê? Deus está falando assim, ó, seja uma pessoa completa, Abraão, que eu vou completa. realizar um milagre na sua vida. Mas ele já tinha um encontro com Deus, ele já estava na jornada, mas ainda faltava É propósito. isso, Olha é só que isso. profundo. E a gente precisa fazer essa autoanálise o tempo inteiro. Porque senão Uhum, a gente não consegue enxergar essas brechas, sabe? uhum. Elas se tornam parte do contexto normal. A gente, né? Uhum. Hoje a gente normaliza Isso. muita coisa, né? Tipo, assim, não, isso é normal. Oi, peraí. E falar de perfeito, né? Eu estou dizendo que o negócio está estreito desde o início, né? A gente já está chegando no nosso final do Sim. podcast, né? Normalmente faz uma hora e pouquinho, mas hoje o negócio foi Menino estreito foi. desde o início aqui e para mim está sendo um presente. Para mim, Deus está me dando uma sacudida aqui, tá? Sabe aquela coisa, Deus fala com o pregador primeiro, a Total, espada corta para cá, depois total. É corta para lá. verdade, é verdade. Falando nisso, Maria, em relação à nutrição, à sua profissão, eu queria que você deixasse aqui, assim, uma dica para nós que Lógico. se dedica a Deus, que busca a presença de Deus. Eu queria que você falasse um pouco sobre a relação entre o cuidado, né, nutricional, né, do corpo, vamos colocar o corpo, com a nossa vida com Deus, né, no cotidiano, nossa vida espiritual. Lógico. O que você Vamos falaria para começar. gente? Vamos começar. Então, gente, eu falo o seguinte: hoje a gente fala muito de longevidade, é uma palavra que está sendo tão usada, né? Tudo é longevidade. E eu tenho ido e vindo de congressos, e muito a gente está aí num momento, no boom, né, das medicações, todo mundo tem acesso à automedicação. Mas o que realmente leva à longevidade é, de fato, o nosso estilo de vida. Uhum. O nosso estilo de vida é que vai realmente ditar a nossa longevidade. Então, eu acho não, tenho certeza no que eu vou falar. Precisamos adotar hábitos saudáveis para a nossa vida. Né? Hoje, quando eu falo alimentar-se bem, é realmente a gente trazer. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente já acorda com o nosso olhar em Deus e fazer uma atividade física, porque a atividade física ela starta muitos mecanismos no nosso organismo de bem-estar, mecanismos fundamentais para o funcionamento do nosso organismo. Então a gente precisa estar lá. A atividade física ela não é só para ganhar De músculo e preferência perder, pela manhã. de preferência pela manhã. Por quê? Porque a gente tem um ciclo do cortisol. Então, pela manhã, esse cortisol ele tá mais ativo. Não que você, mas eu não consigo, não tem problema, você vai à noite. Mas a gente consegue otimizar essa atividade pela manhã, tá? Existe uma relação biológica, de fato, com isso. Outra coisa que eu gostaria de deixar, o alimentar-se bem. O que é o alimentar-se bem? Primeira coisa que a gente tem que fazer, abolir industrializados da nossa alimentação. Então, tudo que vem de pacotinho, eu falo que a gente chegou, né, veio a Revolução Industrial, a gente teve um ápice em que o legal era você consumir as coisas Uhum. industrializadas, Uhum. né? É. Então, assim, era Processadas, né? significado, era símbolo de É status, símbolo né? de riqueza, né? Exatamente. Então, assim, Verdade. se você levasse para o seu lanche um todinho com um biscoito recheado, era o auge, meu É, Deus do céu. E verdade. hoje isso caiu por É. terra. Hoje isso caiu por terra. Então a gente precisa o feito à mão.
Gente, bisnaguinha, eu descobri que é um dos piores alimentos. Piores alimentos. Miojo, bisnaguinha, Bisnaguinha, aquele, como que é? Eu nem sei o nome daquele. danoninho. Danoninho, tequitos, como que é? Como chama aquilo? Ah, nuggets, Nuggets, tipo gente, isso aí é nuggets, escória da alimentação. salsicha. Salsicha, tem que... Embutidos, na verdade, os Gente. embutidos, eles passam por um processamento que é muito ruim. Então, o Uhum. resultado são alimentos contaminados, né? E a gente vai colocando aquilo para dentro. E resulta em muitas doenças comuns que nós estamos vendo hoje. Não é que elas não existiam, mas elas estão aflorando por Aflorando. conta Muito mais. de todos esses estímulos que a gente está tendo, que são esses estímulos principalmente através dos produtos industrializados, né? Então, tirar os produtos. Então, o que você conseguir fazer, o máximo que você conseguir fazer, feito à mão, né, em casa ou caseiro, por isso que eu sou uma amante das marmitas. Meus pacientes todos carregam marmita, porque é uma prática que eu acredito muito que eu faço no meu dia a dia. Por quê? Porque quando você está com a sua escolha feita, você não burla. Uau. Você não vai comer a coxinha. Você vai falar assim, comer a coxinha de safadeza. É exatamente Porque isso. já comeu o que estava dentro É. da marmita, não precisa comer a coxinha, não precisa comer o docinho, porque você está saciado. Eu acho que outra coisa que a gente precisa muito é se concentrar no comer. Hoje a gente come. Uhum. Hoje a gente come vendo Aham. tela, hoje a gente come vendo televisão, hoje a gente come. Concentra-se, porque existe um estímulo, a gente recebe esse estímulo do comer, avisa, o nosso estômago tem um eixo Uhum. que avisa ao nosso cérebro que a Olhar, gente está né? Olhar pro prato. olhar para o prato, Pro alimento que tá ali, saborear o né? alimento. A saciedade, ela está associada diretamente a esse momento. Porque os olhos estão captando e mandando informações ali, né, pro Exatamente. cérebro, e o cérebro vai mandar a informação É pro seu sobre corpo, isso. né? Então, quando você negligencia, porque você está fazendo 1000 coisas, você perde o estímulo da saciedade. Então, você não sabe o que está comendo, muitas vezes come muito mais do que você precisa, porque você simplesmente está ali, botando para dentro para sobreviver. Então, a gente precisa. O tempo à mesa com qualidade é isso. E é o tempo que você vai estar com seu filho, que você vai estar longe das telas, que você vai comer, saborear uma comida, conversar, colocar o papo em dia. Então, aproveitar o tempo de mesa de uma forma inteligente. E quando você estiver sozinha, eu muitas vezes, entre um atendimento ou outro, faço a minha refeição. Mas eu desligo as telas. Eu tiro 20 Que legal, minutinhos cara. e eu me alimento de verdade. Então, eu acho que isso é muito importante. Hidratar-se. Hidratar, gente, às vezes é o que eu tô falando, às vezes eu travo guerras com paciente que não bebe água. E não é elementar. Eu vou te falar, Uhum. sabe aquela frase, tipo assim, tá com fome, toma água? Ela é real. Muitas vezes a gente tem um eixo, estômago, cérebro. Então, o nosso estômago não entende o que está sendo colocado para dentro. Isso que eu tô falando é científico, tá, gente? Eu tô falando Uhum. simples, tô Uhum. falando de uma forma simples, mas é científico o que eu tô falando. Nós colocamos para dentro ou a bebida, ou a comida, o sólido ou o líquido. O nosso estômago, ele não entende se é água ou se é comida. Mas ele manda a mensagem para o cérebro Interessante. que algo está entrando no corpo. Só que se a gente for parar para pensar que nosso corpo é 70% de água, então a gente precisa de muita água, de muita hidratação. Então, na maioria das vezes, quando a sua barriga reclama, não é de fome, é de sede. Então, quando você está bem hidratado, automaticamente você não vai sentir a fome, porque na verdade é o mesmo estímulo, porém a necessidade é outra. Não é de comida, é de Legal. bebida. Então, por isso, o hidratar-se. Então, negligenciar isso pode estar fazendo você engordar sim. Porque você vai colocando, a barriga ronca, eu vou fazer comida pra dentro, comida pra dentro, comida pra dentro. Uma pergunta de quem pode estar em casa e dizendo assim: Poxa, mas eu não gosto de beber água, eu não gosto do gosto da água, não sei o quê. Existe alguma coisa que eu posso beber que substitui a água? Então, eu gosto, quando o paciente chega com essa queixa, eu gosto de falar o seguinte: saborize essa água. Então, assim, coloca folhinha de hortelã, uma rodela de abacaxi, uma frutinha que você goste, para Uhum. deixar essa água Saborizada. saborizada. E aí fica mais fácil de Uhum. você consumi-la, Sim. entendeu? Mas o que acontece? Por exemplo, suco.
O que que eu penso do suco pra gente? Pra criança, maravilhoso. Suco é tudo de bom. Fruta é tudo de bom. Fruta é algo que a gente tem que implementar. Eu falo que a gente tem ainda que lidar com as fake news da internet, né? Que fruta é açúcar. Não, gente, pelo amor de Uhum. Deus. Não é. Inclusive, eu fiz um vídeo, está lá no meu feed, olhem lá. Fruta não é açúcar. A fruta ela é rica em fibras, minerais, vitaminas. Então, assim, não tem nada contra a fruta. Coma fruta. Mas o que que acontece? Quando a gente está com sede, pra gente, o suco, ele não vai fazer. Ele só vai fazer o efeito de matar, saciar a sua sede. E às vezes nem tanto assim, né? Porque a Uhum. gente toma, às vezes tá doce e tal. Sim. Então eu prefiro que você consuma água e que você consuma a fruta in natura. Uhum. Com todas as fibras, com tudo Sim. que ela Para não oferece para perder você. ali Para aquilo que ela não tem, perder. né? Então, substituir a água por um suco, eu não acho interessante pra gente que já tá adulto. E nem por água Criança, de acho. coco, né, também. Porque a água de coco ela é calórica. Então, se a gente for Uhum. tomar 2 litros de água de coco, amada. E o que acontece? Ela tem muitos Que legal. eletrólitos. Então, pode sobrecarregar também a função renal. Sim, Entendeu? Então, assim, é água, gente. Tá. Saboriza e vai. Vai na fé que vai dar certo. Tá. E eu acho que é por isso. E dormir, gente. Dormir. O que eu falo aqui parece ser tão elementar, mas é isso. É o se exercitar, comer bem, se hidratar e dormir. Dormir o Ter o suficiente, seu não demais. momento de. Exatamente. Sabe? Fazer. Se você conseguir dormir ali por volta das 10, 10 e meia, acordar cedo, porque a gente tem um momento. Existe, como eu falei pra você, essa curva de cortisol. Alguns estudos mostram que quando você acorda depois das 7h30, você já não tem o seu dia, quando você dorme bem, né? Eu tô falando aqui de uma Uhum. pessoa que foi dormir nesse horário de 10, Uhum. 10 e meia. Uhum. Você não produz tão bem, porque você negligencia esse ciclo do cortisol Uhum. natural. Então, hoje, quando a gente fala de retomada do ciclo circadiano, o que que é isso? É o ciclo natural. É o pôr do sol Uhum. e o nascer do sol. Não é por acaso. Sim. Existe sim um estímulo, você sabe Uhum. disso. Sim. Existe um estímulo com o pôr do sol e o nascer do sol. E a gente está atrelado. E hoje a gente entende que quanto mais ajustado está esse ciclo circadiano, mais produtivo a gente é. É isso, gente. Senão eu vou ficar falando aqui, ó. Ótimo, muito bom. Ótimo. Já apanhamos um pouquinho, né? Já. Nossa, Gente, nocauteada. mas olha, foi sensacional Ai, que bom. ter você aqui na Eu mesa amei, conosco, amei. fazer parte aí, né, mano, da nossa mesa, desse Fiquei primeiro muito honrada. podcast Gente, Nossa, da muito segunda temporada. olha, eu amei, assim, demais mesmo. Especificamente, Deus, assim, falou tremendamente comigo, né? Muitas coisas a gente já sabe que tem que fazer, mas a gente... É o que eu mesmo falei aqui, né, anteriormente. A gente acaba não tendo esse compromisso com a gente mesmo. E se parar e pensar, né? Por que que eu não tô tendo esse compromisso comigo mesmo? Né? Que falta de amor próprio é esse comigo? Eu tenho que... Essas questões aí para resolver. Mas eu fiquei, assim, pensando também... Eu quero um outro podcast com a Maria. Adoro. Gente, porque eu sou 40 a mais, né? E Adoro. eu quero falar que a minha Sim. geração tá muito cansada. Eu encontro com as minhas amigas, assim, da mesma idade, né? E todo mundo fala, e qualquer pessoa que você encontra na rua, é muito comum todo mundo falar: Verdade. nossa, essa correria, ai, tô tão cansado, que cansado, né? Eu sei que a gente já tá Sim. na idade aí da Alteração de pré-menopausa e tal. hormônios. Mas também é um assunto legal para se colocar à Lógico, mesa. adoro. Até que ponto, de fato, aí a idade está chegando, ou a gente negligenciou mais de 20 anos o nosso corpo para ter chegado aos 40 tão cansado desse jeito. Gente, eu quero um novo Bora. podcast Vai ter. Eu topo para falar sobre esse assunto. Muito bom, muito bom. Então, desde já, quero te agradecer. Eu que agradeço. Tá. A gente tem um costume aqui no final de você deixar um recadinho olhando para a Ah, câmera, é? para essa audiência, dando aquele recadinho já. Desde o início você tá dando, mas dá um mais direcionado ali. Bom, gente, eu tô muito honrada de participar aqui, o primeiro podcast dessa segunda temporada do ID. É um propósito maravilhoso.
Então eu convido vocês para estarem acompanhando, porque toda vez você tenham certeza que esse casal abençoado, eles pensaram muito nesse projeto, ruminaram esse projeto, e ele é fruto de muita oração, então eu tenho certeza que vai atingir você de alguma forma. Então esteja aqui, é um prazer estar aqui e volto para o próximo. Porque eu sou Ah, dessa, já fez o convite, eu já me convido. É isso aí. tá certo. Gente, eu só tenho a agradecer a todos vocês, além da Maria, né, que aceitou esse desafio. Agradeço minha host aqui, meu amor, host número 2, né? A gente fala host 1, host número 2, né? Nem sempre ela pode estar presente, né? Às vezes começa as aulas, começa aquele batidão de prova, mas, né, agradeço a todos, né, a Space Digital, a agência que está produzindo, né, esse Isso. podcast. Agradeço vocês aí que já se inscreveram, já tomaram coragem, se inscreveram. Então, gente, comenta, né? Compartilha. Assim o algoritmo do YouTube entende que outras pessoas precisam ouvir esse conteúdo, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.